isso! Boa noite, todo mundo! Sejam bem-vindas mais uma vez. Estamos muito felizes. Obrigada que todo mundo, né, acompanhando a gente essa semana. Então, assim, tanto eu quanto a Clarissa, a gente está muito feliz. A gente recebeu um monte de mensagem essa semana. Algumas pessoas comentaram no Instagram, né? Estão seguindo a gente lá no YouTube. Então, assim, a gente está, ó, coraçãozinho super, super feliz, assim. Gente que já colocou em prática. Nossa, a gente está recebendo, ó, pelo menos, eu não vou exagerar porque é feio falar, nossa, milhares de pessoas, mas pelo menos 4 pessoas mandaram mensagem pra gente que colocaram alguma coisa dessa semana em prática, né? Falando Teve do gente chacoalhão, que já gravou vídeo pro YouTube. gente que já fez live, né? Então a gente está bem feliz. Então a gente está Gente que já entrou em contato com a agradecida. Fernanda, porque na primeira Para aula... fazer live com a Pode Fernanda. fazer live Oi, com Roberta ela. Xará, bem-vinda. Tá? Então vamos lá. Como de costume, deixando bem claro que esta live é sobre a mentoria de PO para PO, que é comigo, Roberto Andrade, com a Clarissa Aranha. Nós somos personal organizers. E tudo que é falado aqui expressa pura e simplesmente a minha opinião e a opinião dela, tá? Não representa a opinião de nenhuma instituição ou algum evento, tá bom? E eu falei a sua parte. Bom, então vamos lá. Estamos muito felizes que vocês estão aqui. Depois a gente quer que vocês olhem os vídeos. Quem perdeu algum vídeo, alguma aula, vá no YouTube, porque isso é muito legal, tem muito conteúdo, né? Tem as aulas Então, passadas, inclusive, né? pois teve aula aberta para a turma 2, foram 2 aulas. As aulas estão lá, foi um conteúdo completamente diferente desse que a gente trouxe fez agora, essa semana. exatamente. Então, pode acabar complementando isso e ajudando ainda mais vocês, tá bom? E aí, teve uma pergunta, eu acho que foi lá no canal do YouTube, né, Rô? Essa pergunta, quando a gente grava vídeo, a gente deve sempre começar nos apresentando ou apresentando o nosso conteúdo. Bom, isso foi o conteúdo da aula passada, né? Mas a gente quer aqui, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto eu vou respondendo, já vai pensando. Já vai colocando no chat. Pode colocar no chat, ou pode abrir o microfone e falar também. Também, a gente não tem problema. Quiser abrir o microfone e falar, ó, quero saber isso, meu Deus do céu, a gente não bota a gente numa berlinda, mas a gente vai tentar responder. A gente tenta responder, pois é. Então, sobre gravar o vídeo, você deve começar se apresentando ou apresentando o conteúdo. Como eu falei na aula de vídeo, na aula passada, o interessante é, hoje, como o mundo está muito rápido, as pessoas estão cada vez mais sem tempo e a gente está acostumado a querer tudo para ontem, a querer super agilidade o tempo todo. Então, existe uma tendência muito forte de que se você não cativar o seu público nos primeiros 4 segundos, ele vai pular de vídeo. É a mesma coisa, vamos pensar, passa aquela propaganda do YouTube, você fica lá, ai, que saco, gente, tem esse negócio, 4 segundos, tá? Pulou propaganda, você já vai, corre para pular propaganda. É a mesma coisa. E a gente também tem uma tendência a comprar uma ideia, depois a gente só passa a prestar atenção na pessoa que está falando, depois que a gente compra a ideia dela. Então, se eu chegar aqui, ninguém me conhece, se eu chegar e falar assim, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Clarissa Aranha, eu sou personal organizer desde 2015. Eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo também desde... Próximo, já pulou. Agora, se eu falar, gente, eu tenho uma ideia genial. Você quer aprender sobre isso? E aí, sei lá, entra a vinheta, entra alguma coisa. Mas eu já nos primeiros 4 segundos, eu já falei sobre o que é o meu vídeo. Eu já chamei a atenção da pessoa, eu já pesquei a pessoa e falei, opa, pera, isso daí eu estava querendo saber disso. Então, deixa para se apresentar depois que o seu público tiver comprado a sua ideia. Fica mais fácil, sabe? Então, já no primeiro segundo, já fala sobre o que é o vídeo, mas não fala de forma chata, fala de uma forma que seja curiosa, que seja inusitada, sabe? Tenta fazer de uma forma que chame a atenção, que a pessoa pare e pense, nossa, mas do que ela tá falando? Acho que eu vou ouvir. Acho que eu vou ouvir. Eu vou, pelo menos, dar uma chance, passar os 4 segundos para dar uma chance para ouvir o que essa doida tá falando.
E aí depois, quando a pessoa tiver comprado a sua ideia, você se apresenta, porque é importante se apresentar, porque nem todo mundo que está vendo o seu vídeo e que está no seu canal conhece você, né? É um seguidor. Então, é importante se apresentar assim. Exatamente. E aí, a gente queria saber se vocês têm alguma pergunta das aulas passadas. Como a Roberta falou, não deixem a gente na Berlindo, está sendo filmado, está sendo gravado. Sejam legais. Sejam legais com a gente. Sejam legais com a gente. E aí, Paty, se tiver alguma coisa aí alguma coisa aí no chat, dá um... Não, só a Roberta Cereja está perguntando se as aulas estão no YouTube, de segunda e quarta. Então, sim. É que você falou estão sim, Roberta, eu achei que era comigo. Roberta Cereja. Não sei se ela é parente da Denise Cerejo. Se ela for, ela é muito gente boa, porque a Denise Cerejo é uma graça. E a Tânia falou que ela começa se apresentando. E aí? Então, mas a gente também, viu, Tânia? A gente sempre fez assim. Só que, como as métricas principalmente das redes sociais, estão sempre mudando e os hábitos das pessoas mudam, hoje em dia tem muita oferta de conteúdo, né? Então a gente também tem que se adequar. E aí o que a gente indica, né? Não é o certo, não é o errado, mas o que a gente agora está tentando fazer é se representar primeiro. Semana passada, o que eu falei muito, que até a Alejandra falou, o pessoal vai fazer live e aí quando começa a gravar, fica lá esperando entrar alguém na sala. Não. Assim que o Instagram falar gravando, oi gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Andrade, hoje a gente vai falar sobre mudança de mindset. Então, fica aqui nessa live, não perde nada, vem trazer todas as suas... Sabe? Você já fala do que é, porque quem vai entrar na live vai estar ao vivo. Se você jogar aquilo pro IGTV, quem chegar depois vai ficar vendo lá você assim. Tipo, o que essa pessoa tá falando? O que tá acontecendo? Né? Então, por isso que já gravando, já começa a falar, começa a fazer alguma coisa, interage, porque quando você jogar isso no YouTube ou no IGTV, quem for assistir depois não tem que ficar esperando 5 minutos para você falar. Por que aqui a gente só começa a gravar depois na hora que a gente falou, agora a gente vai começar a aula? Para quem for ver no YouTube, não ficar aqueles 5 minutinhos que a gente estava aqui, a Paty conversando com a Rô, a gente conversando com a Alejandra. Imagina, você entrar num vídeo no YouTube e ficar 15 minutos esperando o povo bater papo. Não dá, né? E a gente bate papo. A dinâmica da live é bater papo. Então, você começou, você fala que veio, depois você bate papo e se apresenta. E faz o seguinte... dá uma olhada nos grandes canais. Whindersson Nunes, Me Poupe, qual é outro? São os que ela mais gosta, por isso que ela Gustavo Cerbasi, os maiores canais do YouTube. Dá uma olhada como eles gravam vídeo. Sai do mundo de PO. A gente precisa aprender a pensar fora da caixa. Sai da caixa. Sai do mundo de PO. Sai da caixa. Ontem, eu e a Roberta, a gente estava fazendo uma coisa que a gente vai contar no final. E aí, a gente estava... Isso é para segurar todo mundo até as 9h30, 10 horas. A gente estava numa dúvida cruel sobre o que usar, não sei o quê, como que eu coloco essa frase. E eu falei, peraí, Roberta. Fui lá, entrei no canal do Me Poupe na web, que eu amo. A Natália Arcuri, a gente sigo ela há muito tempo. Aí li um pouquinho, li algumas coisas e falei, peraí, a frase é essa, toma. Então, assim, saia do mundo de PO, porque quando você fica no mundo de PO, toda PO começa a pensar muito, muito igualzinho, sabe? Você abre seus horizontes, olha pro lado. Procura, sem brincadeira, procura no YouTube como os grandes canais fazem, como eles gravam o vídeo, de que forma eles falam, que aí você vai entender do que a gente está falando. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho então do conteúdo de hoje, Clá? Vamos! Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proposta comercial e contratos de prestação de serviço, né? Na verdade, assim,
eu tenho um modelo, a Clarissa tem outro, quando a gente faz o curso a gente recebe outro. O legal, é claro que o mais interessante é quando você faz, por exemplo, um contrato de prestação de serviços, é ter um advogado para dar uma olhada, né, para ver se você também não está indo além ou deixando de cobrir alguma coisa. Mas tem alguns pontos que a gente já consegue, mesmo como leigas e por experiência, né, já consegue montar mais ou menos ou uma proposta ou um contrato comercial. E o que a gente trouxe para vocês hoje? Uma espécie de checklist, né? De coisas que vocês não deveriam esquecer, que são coisas que eu e a Clarissa a gente põe nos nossos contratos, embora nós tenhamos estilos completamente diferentes. E uma outra coisa é assim, você pode, eu hoje não tenho uma proposta comercial, mas eu vou mudar isso, porque o meu contrato é muito grande. Eu tenho um contrato de 15 páginas, porque ele vai proposta comercial e apresentação. Aliás, proposta comercial e contrato, tudo no mesmo bolo, né? E hoje em dia as pessoas estão sem tempo, às vezes não gostam de ler. No passado, quando eu comecei, os meus clientes adoravam, porque era um material bonito, robusto. Hoje eu já vejo que não é uma coisa tão atraente. Então eu estou mudando isso, né? Então eu vou ter uma proposta comercial, ou seja, a apresentação da minha empresa, todos aqueles detalhes que a pessoa precisa saber para eu me apresentar para ela. E o contrato vai ser separado, que são aquelas 2, 3 folhas que hoje eu peço para o meu cliente assinar, tá? Quer falar alguma coisa, Cláudia? Você quer fazer a listinha aqui? Só assim, a gente não existe uma regra do que deve conter a sua proposta ou o seu contrato. Só que a gente tem que pensar o seguinte, ali tem que estar tudo que possa nos resguardar de um possível problema. Por isso que é interessante realmente que você ou pegue um contrato que já está muito estipulado, né? Ou então que você consiga ter acesso a um advogado para te dar algum respaldo sobre isso. Mas como a Roberta falou, tem coisas que a gente já sabe que pode dar problema. Tipo, o que você tem que ter no seu contrato básico? Você tem que ter valor daquilo, porque o seu cliente vai assinar, e ter o valor significa que ele está de acordo com aquele valor, ele está se comprometendo a arcar com aquilo e a cumprir aquilo, né? Em relação a, por exemplo, armas, tem gente que eu em várias organizações eu já encontrei arma. Então, você tem que mostrar para o seu cliente, olha, eu sempre aviso o meu cliente, eu não mexo em arma. E eu também não mexo em joia, por exemplo. Eu já deixo no meu contrato, não mexo em joias. Você quer que... Você pode fazer uma declaraçãozinha, né? Você pode fazer uma declaração de que você não mexe com armas e joias, ou se você não... Porque tem gente que trabalha o mercado luxuoso, não tem como você falar que você não vai passar por um lugar onde tem as joias. Eu e a Clarissa já fizemos clientes, as joias não estavam lá, né? Mas elas tinham gavetas com chaves, ou seja, estávamos nós numa casa de 500 metros quadrados, com 12 funcionários, e o cliente não estava lá. Se tivesse alguma joia, e infelizmente, às vezes as pessoas podem ser maldosas, né? Nós só trabalhamos com equipes que nós já conhecemos, que nós já confiamos, mas quando você está numa casa que tem, sei lá, gente entrando para mexer na internet, gente entrando para pintar, o que entra e sai de gente, e se some um brinco? Então, eu, por exemplo, tenho no meu contrato um checklist para que a pessoa coloque ali. Se tiver joias, ela vai ter que descrever tudo que está ali, vai ter que me mostrar. Se ela falar, não tem nada, a gente assina de que não tinha nada, que eu não estou me responsabilizando por joias, mesmo que elas estejam ali, né? Armas, eu também nunca peguei arma, mas eu já tive uma cliente que ela tinha um monte de facão embaixo da cama e a gente teve que mudar todos de lugar. Eu fiz. Eu virei para minha assistente e falei, tudo bem para você? Ela falou, tudo bem para mim. Então a gente mudou os facões de lugar, era um monte de facão. Beta, a Alejandra está perguntando se você faz algum tipo de seguro. E a Carla Miranda falou que exatamente isso, que ela tem muita dificuldade com essa falta de regra do nosso mercado. Então, vamos lá. Alejandra quer saber sobre a questão do seguro. Nós já tentamos montar um seguro de responsabilidade civil para personal organizer, já discuti isso com grandes empresas de seguro. É muito complicado você fazer sozinha, tá?
Não, eu, graças a Deus, nunca quebrei nada e também nunca lidei com joias que pudessem ser roubadas ou nada assim. A minha persona, o tipo de cliente que eu atendo, não é um cliente que tem joias, né? Então, são clientes que têm muito dinheiro, mas que não são de ter muitas joias, tá? As joias deles geralmente são joias de família, aquelas coisas que ficam tudo jogadinho numa caixinha, tudo cheio de saquinho, né? Não joias mesmo de festas e coisa e tal. Porém, você ter um seguro só seu custa muito caro, tá? Então, nós já tentamos montar um seguro através da Ampop, um seguro que cobrisse todos os associados, e acabou não indo para frente. Não sei dizer por quê, porque eu não me envolvi. Eu só me envolvi na fase de apresentação entre a empresa e a Ampop, e depois acabei não me envolvendo nas negociações, tá? Então, o melhor caminho seria que nós pudéssemos ter uma empresa que oferecesse um seguro em conjunto, porque fazer sozinha deve custar mais de, sei lá, R$1.000 para você por mês. E aí é o tipo de seguro que é mais fácil você arriscar do que você ficar todo mês pagando e sem saber se isso vai acontecer, entendeu? Eu, pelo menos, não tenho. Por este motivo. Eu não conheço ninguém que tenha, na verdade, exatamente, que tenha um seguro. Porque é muito caro, efetivamente, para você fazer um seguro sozinha. Exato. Então, tente se resguardar ao máximo. Por exemplo, colocar no seu contrato que objetos de valor, joias, dinheiro, armas, que você não mexe sem a presença de um responsável. Exatamente. Se precisar mover de lugar alguma coisa, que isso não fique sob Várias sua vezes, responsabilidade. eu já achei dólar e a pessoa nem sabia que tinha. Nem lembrava que tinha. Uma vez eu fui ajudar a Clarissa ela foi fazer uma... Fora outros acessórios mais Acessórios a gente acha divertidos que a gente acha também. Mas né? ela foi fazer assim. uma visita técnica, não quis ir sozinha porque era um menino, e aí a Clarissa é pequenininha e tal, então ela fica com medo, ela leva a segurança dela aqui, grandão, né, pessoa enorme, né, junto com ela. Aí, ele, assim, tudo bem que o apartamento era sala, quarto, tudo junto, mas enquanto ela estava conversando com ele, eu fui tirar fotos. Eu abri uma gaveta cheia de dinheiro. Cheia. E era gaveta tipo de cueca, tudo misturado, cueca, dinheiro. E aí? Né? A gente não estava nem fazendo o trabalho ainda. Então, quando você está na casa de alguém, você encontra de tudo. Né? Dinheiro, arma, joia, coisa que a pessoa não vê há muito tempo, drogas, tudo. Drogas, assim, conselho de olha, olha só, tá vendo? Por quê? Porque alguém pode botar, tem isso também, alguém pode sempre do lugar. Não nada disso. Se é 1/10 de comprimido. Porque aquele 1/10 de comprimido, gente, pode valer uma grana. Então, deixe exatamente onde estava. É sério. É sério, porque assim, vocês não têm noção. Essa questão do se resguardar também, por exemplo, checa a tua bolsa na hora que você vai sair, porque alguém pode ter jogado alguma coisa lá dentro, né? A gente estava falando sobre isso outro dia na mentoria. Infelizmente, a gente tem que se resguardar de todas as formas, né? Quando você trabalha com pessoas, na casa de pessoas, você tem que tomar cuidado. Marilene, você levantou a mão. Você queria falar alguma coisa? Peraí, ó. Isso. Oi. Obrigada. É sobre a questão do seguro, porque eu acho interessante assim, ver se o cliente tem um seguro residencial. Por exemplo, eu tenho seguro do meu apartamento, então ele dá cobertura, né? Algumas coberturas, inclusive para que se eu tiver uma funcionária fazendo algum trabalho dentro da minha residência e acontecer algum sinistro, tem cobertura para isso. Então, o interessante seria verificar com o cliente se ele tem um seguro residencial e o que cobre esse seguro, né? Porque isso que eu ia falar. Eu não sei se tem alguma advogada. Nossa responsabilidade, não é? Então, eu não sei se tem alguma advogada aqui, porque eu posso estar falando besteira, tá, gente? Mas, Marilene, eu entendo que quando você faz um seguro residencial, talvez ele só cubra funcionários domésticos, né? Funcionários que você trabalhe. Eu acho que terceirizados não, será? Não precisa ser um funcionário que você tenha registrado.
se eu trago uma diarista, um outro tipo de prestador de serviço, por exemplo, nós estamos fazendo a organização de um closet, aí de repente teve uma avaria no espelho, num armário que tem a porta espelhada. O meu, por exemplo, ele tem cobertura para espelhos, porque eu tenho muitos espelhos em casa. Então, depende do contrato, da cobertura que esse contrato tem. Muito interessante isso. Então, vai depender. Por isso, assim, é ver com o cliente inicialmente, né? Se ele tem esse seguro do residencial e o que cobre. Olha, que interessante prevenir, né? E para ter essa consciência. Outra coisa também que vocês colocaram com relação, por exemplo, questão de armas, né? De joias. Tem outro ponto também que eu acho que é muito delicado, é que de repente o cliente pode ter algumas outras coisas, né, nas suas gavetas e que não seja interessante a gente ter aquele contato, né? Entendeu? Que pode não, ser... então a gente tem que para ele também, né? Mas então, sempre nessas situações onde você acha algo inusitado, como algo mais sério, assim, dinheiro. Mais delicado, né? Vamos dizer assim, mais delicado. Então, quando for algo mais sério, tipo dinheiro, droga, remédios controlados ou alguma outra coisa, é interessante que você só tire uma foto do local e manda, se a pessoa não está comigo, porque geralmente meus clientes nunca estão comigo. Então, a Clá tem esse tipo de cliente que nunca está por perto. E mando para a pessoa um WhatsApp. Olha, achei isso aqui, vou deixar no mesmo lugar, no mesmo local. E ninguém mexe mais naquilo. Tá? Quando você acha alguns brinquedinhos pelo meio do caminho, coloca tudo numa caixa e bola para frente, organiza e próximo. Próximo passo, entendeu? Porque isso é reservado, né? Faz parte da casa. A Ana Paula disse que o seguro residencial não cobre prestador de serviço. Tá. Ana Paula, eu ia até investigar isso. Ia até dar uma olhadinha. Onde eu sei, não cobre. Eu não sei, por isso que eu falei. Eu achava que não. Eu achava que, de repente, algum funcionário que você tem ali o tempo todo com você faria até sentido, porque a pessoa faz parte da dinâmica da casa. Mas se cada vez que entrar alguém na sua casa, o seguro se responsabilizar, tendo trabalhado contra seguros já, eu achei um pouquinho difícil eles serem tão legais assim. Essa parte que a gente mencionou sobre declaração de armas, declaração de valores, a gente usa como anexos, né? Então, a gente geralmente escreve e faz o cliente assinar página por página disso daí, tá? Então, e dentro disso, a gente também inclui autorização de uso de imagem. Você tem que pedir para usar as imagens, para tirar as fotos de antes e depois, perguntar se o cliente te dá esse consentimento. Obviamente, né? Não tirar fotos de crianças, de coisas que identifiquem a casa. E aí a gente sempre coloca isso como um anexo, né? Do nosso. E é muito importante em relação a fotos. Eu já trabalhei com assistente que ela... olha a árvore de Natal, que linda! Tira foto da árvore de Natal. Eu não sei o que linda. Cara, ela tomou um sacode meu, que eu acho que ela nunca mais vai esquecer de mim na vida. Falei, você não tá aqui para tirar foto da árvore de Natal, para tirar foto do carro, para tirar foto do quadro. Você não tá aqui para isso. A gente tira foto do que é o nosso trabalho, pura e simplesmente. Não se tira foto. Uma torneira muito bonita, olha só que linda. Gente, você não tá lá para tirar foto da torneira da mulher. Você tá lá para tirar foto do que é o seu trabalho. Você mexeu em determinado local para organizar. Ok, você tira a foto daquilo. Eu sempre aviso, até nos meus contratos, eu informo no meu contrato que eu tiro fotos do antes e do depois porque depois eu envio esse material para cliente. Para cliente poder ver, exatamente. Então, isso eu informo a ela, falei, você me autoriza a tirar fotos do antes e depois? Ok. Agora, depois eu entrego um termo de autorização de uso de imagem para eu usar nas minhas redes sociais. Isso daí é outra coisa. Porque ela pode falou, não, eu não quero que você me mostre nada do trabalho. Tudo bem.
vamos pro próximo. Porque pegando nessa questão da foto, essa questão do, por exemplo, chegar na porta do prédio e tirar uma foto do prédio. Estar no prédio e postar que você está dentro do prédio XPTO. Tá, pode não necessariamente Tem gente que marca localização, né, Rô? Pode não necessariamente indicar o seu cliente, mas pode acontecer. E assim, eu sou daquela que eu me planejo para dar tudo errado, tá? Eu posso marcar que eu tô dentro de um condomínio XYZ e tem alguém que já está de olho no meu trabalho, que já sabe que eu atendo clientes classe A+, e aí, ó, beleza, se a Roberta está atendendo nesse condomínio tem dinheiro, é esse condomínio que a gente vai atacar. Infelizmente, o nosso mundo ele é assim. E nós não queremos ser responsáveis por algo de ruim acontecer, né? A gente tem uma história de uma colega que a cliente foi assaltada uma semana depois que ela fez o trabalho dela e a cliente culpou ela. E a cliente ganhou a causa contra ela. Entrou porque com ela processo. postou fotos da casa da cliente. Tá? Não então, do lado assim, de fora. Ela ainda só que ainda assim eram ela fotos alegou internas. que eram fotos internas e que pessoas que estavam de olho tinham acesso, então, à visão interna da casa dela. Da casa dela. Então, assim, e ela muito ganhou sério. E ela pagou R$20 mil de indenização para a cliente. Tá? É muito sério. Por isso que a gente traz todas as nossas experiências. Nós temos muitas colegas, nós conversamos com profissionais do mundo inteiro o tempo todo. Então, não é que a gente está aqui para dar lição, para falar que a gente... Não, é porque realmente o que a gente faz é muito sério. A gente tem que entender que o nosso trabalho não é simplesmente entrar na casa de alguém para dobrar roupa, né? A gente tem que entender que a gente está ali para tratar de pessoas, tratar de sistemas, arrumar soluções e não trazer mais problema para aquela casa, né? E na autorização de uso de imagem também é importante colocar de que imagem, de que cômodo você está falando. Porque ela pode te autorizar a tirar foto, a mostrar fotos da cozinha e não te autorizar a mostrar foto do closet, por exemplo. Então é importante deixar bem determinado o que é o quê. O que você vai postar? Comentou aqui que a cliente autorizou ela a publicar e depois o marido viu no Instagram e pediu para tirar. Ó, tá vendo? É que aí isso é um ponto que eu vou ser sincera que eu nunca tomei cuidado. Mas quando você entra numa casa, aquela casa não é de uma pessoa só às vezes, né? O cuidado que eu tenho é, se uma mulher virar para mim e falar, você vai arrumar o closet do meu marido, eu falo, não. Eu quero que ele esteja comigo para mexer nas coisas dele, né? Eu tento envolver as crianças, porque crianças às vezes não é tão simples. Aí a mãe tem responsabilidade pela criança, se ela falar, você vai fazer o quarto, eu vou fazer. Mas quando envolve uma outra pessoa que já tem capacidade de tomada de decisão, imagina você chega, você faz eu tô falando marido porque geralmente a gente trabalha com a esposa, né? Você arruma todas as coisas do cara e ele fala, tipo, quem mexeu aqui? Por que mexeu aqui? Eu não dei autorização? Minha mulher que deu autorização, não fui eu. E aí tudo bem, você vai sair dali, nunca mais vai ver o cara, no máximo ele vai te processar. Mas você vai criar um problema para dentro daquela casa, né? Então, o nosso trabalho é se preocupar e se antecipar a todos esses problemas que a gente pode causar. A gente está ali para dar soluções e não trazer problema. E só complementando o negócio da foto, é muito importante também ter dentro de um contrato um termo de confidencialidade, tá? Por quê? Porque tudo que você ouve e fala dentro da casa de um cliente não pode sair dali. É claro, como profissionais, a gente comenta os casos, as coisas que aconteceram, mas eu não vou virar e falar assim, gente, eu fui lá na casa da Tânia Lodelo e nossa senhora, viu? Puta que zona que tava lá na casa. Não, você não vai dar nome aos bois, né? Todo mundo usa a experiência de uma casa para outra. Eu uso casos de clientes com outros. Olha, eu tinha uma cliente que ela estava num processo parecido como o seu e a gente fez isso aqui. Mas eu não viro e falo, olha, então, eu estava lá na casa da Cris Ruedas e aí ela me falou que o marido dela estava batendo nela, então a gente botou uma porta a mais, mexeu aqui, trocou as roupas dele, sabe? Você não tem que ficar contando, né? Você usa a sua experiência para ajudar o próximo, mas você não fala quem é, de onde é, por que é, tá? Roberta. Carla? Isso.
É Diga. que a minha imagem está no canto. É, vai lá. Deixa eu falar. Na realidade, muitas vezes que eu posto foto do antes e depois, eu não identifico nem o cliente, né? Eu só falo organização de um closet e coloco o antes e depois. É isso Procuro aí. não identificar. E outra coisa isso. com relação ao contrato, muitas vezes o cliente não lê os itens que você coloca com relação à joia. Já tive clientes que eu fui, tinha joia, tinha outros equipamentos. A maioria que ele das não pessoas retirou, né? Não, Carla, Isso. Então, peraí. às vezes Não, você- vamos lá. Vamos reverter a situação. Você lê tudo que você Você assina? lê. Não, pois é, não, mas eu tô falando assim, pra gente se atentar a pegar o cliente e falar esses itens, porque muitas vezes eu chegava na casa do cliente e tava lá aquela joia, aquele negócio, eu falava, eu preciso que você tire. Aí, eu mando por e-mail. Eu peço para ele dar uma observação nesse Tirar, mas onde você guarda as suas joias? Ah, naquela gaveta ali. Ok, saiba que naquela gaveta ali eu não vou Eu não vou mexer. Entendeu? Porque o que a gente faz? A gente manda o nosso contrato antes. Eu sempre mando antes. O cliente lê, revisa. Quando eu venho com ele impresso. Ali, ó, vem cá, amiguinha. Vamos sentar aqui. Tem 3 páginas para você assinar. Joias, autorização de foto e contrato. Beleza? Agora a gente pode conversar. Só para pagar a minha língua, a última cliente que eu fiz, eu mandei, cheguei lá, ela não tava, ela não foi, ela falou que ia deixar na portaria, não deixou. Aí ela chegou, a gente ficou batendo papo, eu esqueci, eu já fui embora, já fiz o trabalho e ela não assinou o contrato ainda. Agora eu tô atrás dela para autorização de foto, porque as fotos ficaram muito boas, mas eu não posso fazer nada com elas. E a questão da confidencialidade também, para quem trabalha com equipe, eu faço todas as pessoas que trabalham comigo preencherem um formulário. Nesse formulário elas me dão os dados delas para eu poder fazer o pagamento. Eu deixo claro nesse formulário que elas não estão vinculadas a mim com nenhum tipo de vínculo empregatício, né? Que o nosso contrato se renova para cada trabalho. E que tudo que elas ouvem e falam dentro da casa do cliente não pode ser falado lá de fora. Porque uma coisa sou eu, EKT, Roberto Andrade, assinar um contrato com o meu cliente. Agora, a hora que você está botando outras pessoas lá dentro, você tem que fazer com que elas assinem também, tá? Então, tomem muito cuidado quando levarem outras pessoas para dentro da casa do seu cliente. As outras pessoas que vão com você, as assistentes que vão com vocês, elas têm que estar muito em equilíbrio com aquilo que você acredita que é da forma como você trabalha e o que você passa para o seu cliente. Isso é imprescindível. Exatamente. Tá? Em relação ao uso de Carla, exatamente porque as pessoas não leem, o meu contrato, assim como o da Roberta, era enorme. E aí eu falei, gente, se eu recebesse esse negócio, vamos lá, Claísa, para pensar, se eu recebesse esse negócio, eu ia ler? Não. Aí eu reduzi o meu contrato o meu contrato eu divido ele, eu faço todos os meus documentos, eles são divididos. Então eu tenho a minha proposta de trabalho, que é onde eu coloco todas essas informações. Eu começo dizendo, falando um pouco sobre, tem a minha foto, que a pessoa precisa olhar para minha cara, né? É importante que ela saiba quem sou eu, se ela não falou comigo pelo WhatsApp, enfim, ou até para mostrar para o marido, sei lá, né? Então, tem um breve histórico sobre mim, uma apresentaçãozinha, onde eu descrevo o que eu vou fazer naquela casa, o que é um trabalho de organização, porque muitas vezes as pessoas... não, você não vai dobrar roupa? Teve um cliente, o último cliente que eu fiz antes da pandemia, coitado, ele queria estava se mudando de Nova York para São Paulo, estava voltando para São Paulo, e ele achou que eu ia conseguir fazer a pós-mudança dele em 2 dias, numa cobertura imensa. Falei, não, amor, o que você está querendo? Não, é só botar no lugar assim. Falei, não, isso não é para botar no lugar assim, você chama a sua empregada que ela bota no lugar assim, tá ótimo, certo? O meu trabalho não é botar no lugar assim, meu trabalho é outro. Óbvio que eu não falei assim com o cliente, né? Mas as pessoas não entendem. Então, eu coloco na minha proposta de trabalho, eu descrevo isso. O que é um trabalho de uma personal organizer? O que eu faço? O que eu também não faço? Isso é muito importante a gente deixar especificado o que a gente não faz. Então, mas você passa roupa? Querida, não passo nem na minha casa, quiçá na casa do cliente, veja bem.
né? Você vai Não. lavar todos os meus copos? Não vou lavar, Não. mas se você quiser deixar uma funcionária aqui junto comigo, eu posso, né, falar para ela lavar e depois eu coloco no lugar. E quando o cara da NET vai, é ótimo. Não, olha, o cara da NET está vindo para instalar. Se ele fica de olho. funcionar, eu falo, como é que é? Mas a gente acaba fazendo. A gente fala que não, mas acaba fazendo. A gente acaba fazendo, até porque não custa você dar um agrado para o seu cliente. Exatamente. É isso, é um agradinho. Claro, você não vai extrapolar, pegar a vassoura e sair varrendo a casa. Já fiz um pouquinho também. Porque você também não vai botar e assim, as coisas num lugar que não tá limpo, né, gente? E a gente tem que tomar cuidado para não ficar tomando todas as responsabilidades para si. Mas o cliente ele precisa saber que não é a sua obrigação. Exatamente. É eu não simples sei assim. se vocês sabem, contrato, mas... Você deixa isso claro. Desculpa. Não, desculpa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um curso de reparos domésticos. Então, eu entendo muito de casa, do que tem atrás de uma parede, do como fazer um furo, elétrica, hidráulica. E aí eu fui fazer uma pós-mudança uma vez, a mãe de uma amiga minha, e chegou o cara na NET, né? E aí a gente tava conversando, eu falei para ele assim, meu amigo, toma cuidado, porque esse lugar que você tá querendo furar aí, tem cano. Não, tem cano aqui não, mas tem cano. E não, beleza, então, tipo, era uma coluna, ele podia ter passado o fio por baixo, ele quis passar o fio pelo meio. A coluna era desse tamanho, gente. O cano era fininho, pequenininho e era um cano de água quente. A pessoa mudando para uma casa, ele conseguiu, numa coluna desse tamanho, o cano estava aqui, ele conseguiu furar no meio do cano. Ele acabou com a água quente da casa, né? E aí tem que fechar toda a água, consertar cano de água quente não é simples, tem que vir um especialista, tem que quebrar a parede para poder chegar. Então, assim, eu não estava ali tentando me responsabilizar, eu estava tentando ajudar. Então, a gente também... Só que eu me senti responsável por não ter impedido o cara. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não ficar trazendo as responsabilidades para si, né? Quando eu virei para minha cliente e falei assim para ela, não, tudo bem, você pode deixar sua empregada aqui, depois que ela terminar os copos, eu coloco no lugar. A cliente não estava, bendita, me pegou todos os cristais, colocou lá de ponta cabeça para secar, bateu um vento, caiu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ela me quebrou 8 taças. Quem que era responsável? Era ela? Não era. Por quê? Porque eu falei que eu ia tomar conta da empregada. E eu não ia parar para ficar vendo os copos secarem. Então, ela entendeu, tal, mas a gente tem que tomar cuidado até quando a gente se responsabiliza por alguma coisa. Tá? Tem 2 coisas aqui, Beta. Uma, Gabriela, só voltando na história da foto, a Gabriela disse que ela trabalhou como assistente e a PO já tinha avisado que não podia tirar foto, que depois ela ia compartilhar a foto com todo mundo e que não compartilhou. E ela falou que ela não queria nem para publicar, ela queria para ter o registro do que ela tinha feito. O combinado não sai caro. Não sai caro. Então, quando vocês forem trabalhar, a gente tem uma aula só sobre ser assistente, inclusive tem uma aula dessa no nosso YouTube, tá? Quando você for trabalhar para alguém ou trabalhar com alguém, não tem que ter medo de combinar. Eu não deixo tirar foto, combinar eu deixo tirar foto. Tudo isso. Eu quero foto, eu não quero. Porque assim, um assistente, ele já ganha um valor menor, porque ele vai lá para te assistir. Ele não tem a responsabilidade do projeto, ele não tem que ir atrás do cliente, ele não tem o perrengue de pagar as taças de cristal da cliente. Só que é que hoje eu também não preciso de foto quando eu trabalho de assistente da Clarissa, né? Porque eu tenho as minhas próprias fotos. Mas quando você está começando, o que você mais precisa? De foto para postar o seu trabalho, né? Pelo menos, tá bom, a PO do projeto não quer compartilhar tudo. Peça pelo menos para que você tenha autorização para as fotos dos pedaços que você organizou. Então, digamos que eu vou fazer um projeto com a Clarissa e a Clarissa fala, Rô, fica aqui com o quarto de crianças. Claro, beleza, mas eu posso tirar fotos de antes e depois do quarto de crianças e usar? Né? Porque também é sacanagem eu ir lá, eu não sou fã de fazer cozinha, eu acho lindo, mas eu não sou fã. Eu ir lá e tirar de uma organização que a Clara fez e falar, olha que linda que eu fiz. Não fui eu que fiz.
Mas se eu estiver ajudando ela e fizer os brinquedos, pô, o mínimo que ela pode me oferecer é que eu possa tirar aquela foto e mostrar o meu trabalho, porque fui eu que fiz, né? Então, combinem, para não cair nisso. Combina valor, combina o que pode e o que não pode, né? Eu converso muito com as minhas assistentes antes. Eu já tenho esse contratinho, tá bom? Eu falo muito com elas sobre o conversar com empregadas, sobre o falar. Eu não deixo que fale com a cliente. Eu falo o seguinte: conversa comigo e não me pergunta nada na frente da cliente. Porque se você me fizer uma pergunta que eu puder, que a resposta não seja das melhores, eu não quero que a cliente ouça, tá? Então, tudo isso tem que ser combinado antes. Diga, Cláudia. Eu tenho um contrato para as minhas assistentes, onde eu descrevo tudo que... Todas as informações... Assinei, tá, gente? Não queria dizer não. Não precisa assinar. Se você fizer o contrário, você não trabalha mais comigo. Simplesmente. Eu tenho um contrato para as minhas assistentes, onde eu coloco todas as informações. Até informações de que as pessoas que sejam importantes para que ela entender, para que a pessoa entenda onde ela está indo, o que ela tem que fazer. Por exemplo, teve uma vez que eu mandei um contrato desses para a Roberta e eu explico. A família, a mulher é casada, ela tem 2 filhos, ela tem 2 cachorros, eles moraram fora, então eles têm muitos móveis. Essa mulher tinha morado na China, então ela tinha muitos móveis do tempo que ela morou fora, ela tinha muitas coisas, então eu descrevo tudo. Sobre alimentação, leva seu lanche, eu trabalho tantas horas. Sim. Pode levar marmita. Esse descritivo dela, realmente, ela já me enviou, mas eu nunca assinei nada, não, gente. Não. E ó, a Suzane... Mas ela tem, e é bem bonitinho, viu? Essa organização eu não tenho. O meu é só um formulário dizendo o que pode e o que não pode. Não pode. A Suzane falou que pré-mudança, ó, ela já tomou conta de pedreiro, de eletricista, e aí? Tem, uma merda. Já fiz faxina em armário de banheiro, que tava quem nunca? Quem nunca, amor? Pelo amor de Deus. Eu tinha nojo de pegar no negócio e... Quem não vai com lisoforme, gente? Fala, não pega nem no meu, né? Ô, amor. Só que continuando, você deixa claro pra pessoa que aquilo não é a sua obrigação. Se você tá fazendo é porque você tá afim de fazer, porque você é uma pessoa muito legal. Mas no seu contrato você diz que você deixa bem claro que você não faz. Você não você não faz, não é seu áudio tá baixo, claro, tá todo mundo comentando. Eu achei que era comigo. Ai, jura, gente? Eu achei que era comigo. Eu até aumentei o meu volume aqui, mas aí a Paty ficou muito alta. Oi, peraí, quem que tá falando comigo? Edilzia. Oi, Roberta. Oi, menina. Oi, Clarissa. Deixa eu tentar também dar um alô, né, da minha experiência. Eu sou designer, eu sou bióloga e sou personal renase, né? Então, deixa eu tentar resumir o que já foi falado. Quanto ao seguro do cliente, a gente deve perguntar se o cliente tem, porque já teve organizações que eu fiz e o seguro cobria, como detetização, né? Porque às vezes você chega lá, tá cheio de cupim, né? Então, eu solicito, pergunto, né? Tudo isso antes de você começar a organizar, qual é o tipo de seguro que ele tem, que eu possa, até mesmo consertar as portas, que estavam tudo caído, um monte de coisa. E a cliente economizou nisso, porque isso também você presta um serviço ao cliente. Pô, ela não... Tá vendo? É o seu conhecimento, né? Salvou o dinheiro do cliente. Sim, a gente tem que levar sempre algo a mais, né, para ele economizar o mínimo possível e dar valor ao seu serviço, né? Sim. E assim, ela própria não sabia que o seguro dela cobria tudo que eu fiz. Ela ficou assim, gente, eu tenho seguro, eu não sabia. Então, eu acho interessante a gente buscar essas informações, saber, perguntar. Sobre planta também, eu sempre pergunto, você tem a planta do seu apartamento? Porque tem cliente que tem. Às vezes eu até busco na prefeitura, né? Porque como designer a gente faz isso já, né? Mas vocês têm essa possibilidade. Porque aí você também, quando a pessoa está administrando o concerto, você também fica ali, né? Olhando e dando auxílio, até dar o mapa para ele saber onde tem os canos, né? Porque como profissionais nós somos, por isso que eu falei, é muito mais do que dobra. Você pode ser até um concierge do seu cliente que vai cuidar como se fosse uma governanta mesmo. Né? Isso se combina antes, né? O que você
Faz. Tudo combinado antes. Não, claro, com certeza. Contratos, eu boto tudo claro. Inclusive, eu coloco também plantas, porque tem clientes que áreas de plantas, pet, animais caríssimos, né? Que eu trabalho também com essa área de aras, pet, organizar essas coisas todas. Coloco também religiosos, tá? Porque tem muitas crenças e muitos rituais. E às vezes está dentro do armário. Olha só. Lugares que não pode ser movido. Então, eu, assim, sentando no cliente, eu já deixo bem claro todas essas coisas, arma, dinheiro, drogas, que eu solicito que ele retire do local. Até mesmo Van Gogh, quadros, tá? Porque você pode, numa organização, uma assistente... Encostar, passar uma caixa, um estilete. Exatamente. Então, eu boto tudo áreas no contrato para que eu não tenha menos problema possível, né? Até mesmo porque eu tenho a guarda do design, né? Porque PO ainda a gente está nessa luta de, né, de correr atrás, de regularizar, virar uma profissão, né? Aqui no Sim, como personal organizer, né? Então, você tocou num ponto muito bom, viu? Porque eu e a Clarissa já fizemos uma casa de uma cliente. Eu nunca pensei sobre isso. Olha, gente, porque a gente também aprende, tá? Eu nunca pensei sobre essa questão dos religiosos, né? A minha mãe tem uma estátua que custa 250 mil reais. Eu já mandei ela sumir com aquela merda, né? Por quê? Porque era do meu tio, é coisa de herança. Então, assim, imagina se alguém entra numa casa, você olha para uma estátua de uma santa ou um santo e você não tem noção do que aquilo representa. Mas essa que eu fiz com a Clarissa, a nossa cliente, ela era umbanda, né, Clá? E a gente não entende, ainda que a nossa assistente, que a Tati Halley, estava junto, explicou um monte de coisa pra gente. E eu achei um anel num armário. A ignorante aqui. Anel vai aonde, gente? Vai com a bijuteria, né? Daqui a pouco, passa um dia, passa dois, vem a cliente. Gente, alguém viu um anel roxo que estava aqui? Falei, claro, a gente viu, a gente colocou junto com a sua bijuteria. Ela falou, não. Aquela é o anel do santo. Eu falei, é das suas... porque ela tinha muitas fantasias, né? Ela gostava muito de se fantasiar e tal. Eu falei, é das... Ela, não. Aquele é do santo. Aquele tem que ficar onde estava. Então, por uma ignorância minha, né? Eu aprendi muito naquele projeto, assim como eu já fiz clientes. É por isso que a gente sempre tem que perguntar. E o cliente tudo. Tem que estar junto. O cliente tem que estar junto. A gente tem que buscar também muitas informações em outras áreas, porque hoje em dia tem reiki, tem várias formas, né? Então, cada objeto, decorativo ou não, ou religioso, tem o seu significado para o cliente. Então, eu, quando sento com o cliente, eu procuro saber todos esses detalhes, porque aí, como muçulmano, eu já trabalhei com muçulmano, pô, a direção da cama tem que ser aquela, você não pode mudar, nem mexer. Então, quer dizer, eu já sinalizo os pontos também no meu projeto, para os meus assistentes, caso eu tiver, para naqueles exatos lugares vocês não tem que mover, não tem que mexer, porque é religioso, não dá, é cultura, é tudo, você não mexe, né? Você respeita. Exatamente. Porque a gente, como PO, a gente pode ser chamada para qualquer tipo de área, qualquer tipo de pessoa, de religião, a gente tem que ser ética e não ser, assim, preconceituosa. A gente tem que... Ali a gente é um profissional sério, eu penso assim, né? Então, todos os lugares que eu busco, procuro, até ver se eu vou aceitar aquilo, né? Porque, às vezes, certas coisas... Certas coisas vai contra seus valores. Olha só, como eu também já fui perita, isso vai pegar mal com a minha imagem, então eu vou solicitar assim, senão eu ofereço uma outra pessoa para você fazer. Porque eu não vou fazer, porque se é uma situação, porque eu sei, já aconteceu de eu estar fazendo um design, no caso, e chegar a Polícia Federal dentro da casa. Olha a situação. Então, eu já passei por processos que eu jamais vou querer passar. Eu me salvo porque eu tenho meu lado perito. Então, também eu sei, né, eu tenho minha carteira, tenho tudo. Mas são coisas que não é qualquer pessoa que tem, e eu consegui sair dessa situação. Então, isso eu falei, vou botar tudo, e tem que colocar tudo. É costume, tudo, você tem que colocar. É a nossa segurança, é o nosso contrato, né? Posso responsabilizar por aqui. Até mesmo o esteticista, eu tenho que ter uma pessoa da casa ali na hora, porque isso não é meu trabalho, tanto é que eu separo. Ah, mas eu queria tratar o seu serviço de biólogo. Aí tudo bem, eu faço a terceirização com o cara. Aí eu cobro o meu orçamento de biólogo.
a de desenho. Então, eu separo também toda essa parte, senão vira uma bagunça e eu vou... Não E aí vou você acaba fazendo... da mesma forma que se eu não tomar cuidado, eu vou pendurar todos os quadros do meu cliente. Porque eu gosto e porque ela sabe que ela vai confiar em mim para fazer aquilo para ela. Só que eu custo muito mais caro do que um faz tudo. Exatamente. Obrigada. É caríssimo na área e você machuca um pet, nossa senhora, é o problema que você traz para você. E se o animal se fere, alguma coisa, nossa senhora. E aquela coisa, eu também já trabalhei em organização de áreas, cada cavalo é uma nota. Então, você tem que ser bem rigoroso no seu contrato. Para cada problema, você olha, tá aqui, ó, você leu. E eu sento sempre antes também de começar. Enquanto o cliente... Perfeito. Tem mais alguma... Você quer trocar alguma coisa, que eu também tenho que concordar, e assina. Aí sim eu começo a trabalhar para ele. E quanto também a relação do contrato, você tem que ser bem claro, e a autorização. Também você tem que deixar bem claro a sua autorização de imagem e tudo mais, porque eu também, no meio do Ares, eu estava fazendo uma organização, o dono vende para outro. Onde um autorizou as fotos, o outro já não queria. Mas eu resguardei no meu contrato que, mesmo que há uma venda, que isso é importante, porque as coisas acontecem como você mesmo imagina. Você tem aquela autorização daquele primeiro, se o outro não quiser. Entendeu? Então, eu pude usar. Mesmo ele ficando... Mas eu também não exponho o local, informações nenhuma, porque isso é perigoso no Brasil, principalmente. Eu até dou uma assistência legal sobre segurança, quando eu vejo que o local está inseguro, eu já dou um estoque. Eu tenho também acessibilidade. Porque agora, se alguém quiser uma aula e já pegar logo um mega checklist maior ainda, ó, a Edilza já vai deixar aqui o Instagram dela para a gente poder falar direto com ela, porque... Você está dando uma aula para gente mesmo, né? Quando você foi falado, né? Tanto a outra do seguro. Legal. Interessante você saber como... Bem legal. Porque tem essas outras áreas que a gente também, às vezes, não atua, mas é interessante você saber para você justamente já contemplar nas suas... aprender outras áreas, outras coisas para a gente poder trabalhar. É importante, Edilza, a gente pensar também... Cada cliente, a cada segmento seu, você pode ter um tipo de contrato diferente. Exemplo, o contrato residencial que você tem, você tem um contrato residencial, ele é de um jeito, ele precisa de determinados tópicos para atender aquela situação. Um contrato de uma consultoria online, por exemplo, você precisa ter determinados tópicos, é completamente diferente. Quando você vai fazer uma empresa... Exatamente, você vai fazer Tem que ter sigilo também. A gente precisa também... Desculpa. As fotos de escritório, você tem que tomar um certo cuidado para você não expor uma informação naquela foto, né? Exatamente. Sim. Coisa, você tem que fazer contratos separados, deixando bem claro e bem ciente, e sentar com o cliente para poder não ter problema, né? E eu peço para que retire. Eu solicito que retire, porque eu tenho muito menos problemas do que manter naquele local, entendeu? Depois o cliente organiza que eu já deixo o lugar para aquilo, entendeu? Porque é muito delicado, porque palavras são uma coisa, escrita é outra. Exato. É sempre melhor a gente se resguardar, né? Perfeito. Obrigada, viu? Parabéns aí pela live. Obrigada. Em cima disso, que a Clá falou que a gente acaba fazendo um contrato para cada tipo de cliente. Eu tenho um contrato para palestras, eu tenho um contrato para residencial, um contrato para empresarial, um contrato para revisão de metas. Cada tipo de serviço que eu presto, eu tenho um contrato. Nós temos um contrato da mentoria, né? A gente tem que ter esses, porque eles não cobrem os mesmos pontos. Não adianta você pegar simplesmente, o meu contrato é esse aqui e mandar para todos os seus clientes. Se você vai fazer uma organização empresarial, você não vai falar que você não cobre faxina, porque não tem nada a ver, né? Ou que você não mexe com joias, né? Agora, pode ter arma, pode, mas entendeu? Então tem que adaptar, não pode ter preguiça. Não, esse aqui tá bom, vou mandar esse aqui. Não, tem que ter um modelo. E eu sempre... Isso também mostra cuidado, né, Rô? Exato. Isso mostra muito profissionalismo seu. Você ter esse tipo de cuidado mostra muito profissionalismo seu e mostra que você tem cuidado com
com a outra pessoa. Vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com o contrato, tá? Quando a gente foi começar as aulas online, essa semana, né? A gente mandou mensagem para algumas pessoas convidando a participar dessas aulas abertas. E aí eu mandei uma mensagem para uma mulher de Brasília, eu acho, e ela me respondeu: ai, Clarissa, tudo bem? Nossa, depois daquele trabalho eu decidi dar um tempo, mas eu sei, você, minha cliente querida, tá com em breve a gente vai voltar. Enfim, ela me mandou uma mensagem automática me dizendo que ela não estava trabalhando naquele momento e ela não estava focada no negócio de organização dela. Só que eu não sou cliente dela, eu não faço ideia do que ela está falando, o trabalho, depois daquele último trabalho, eu não faço ideia do que ela está falando. Eu não sou cliente dela, por que ela me mandou essa mensagem? Porque ela já deixou uma mensagem pronta. Para mandar para uma cliente, caso uma cliente entrasse em contato com ela falando: oi, fulana. Atenção ao detalhe é muito importante. Todo mundo aqui pode ter feito curso no mesmo lugar, todo mundo aqui pode ter feito ido nos mesmos eventos. Eu e a Clarissa, a gente, praticamente tudo que uma faz, a outra faz. Todos os cursos, não vou dizer todos os cursos que ela fez, eu fiz, porque ela fez curso demais. Mas assim, tudo que a gente vai junto. Evento a gente vai junto, curso a gente faz junto. Ah, vamos estudar isso, vamos estudar junto. Só que a maneira como eu atendo, a maneira como ela atende, de novo, bater na tecla do comportamento. Você ganha o cliente no detalhe, na maneira como você se comporta. A gente tem uma amiga, Martinha Sol, me encantam. Ela fala muito isso. Ela treina empregada. Ela vira para as empregadas e ela fala: você nenhuma empregada é mandada embora porque não sabe fazer serviço, porque não sabe lavar uma louça, porque é mandada embora por causa de comportamento, porque não sabe se comportar. E a mesma coisa acontece com a gente. Com a gente. Se você não tem uma mudança, por que a gente bate na tecla de que a mentoria é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mentalidade? Agora tá na moda mindset. Mas não fala assim. É mindset. É moda. É moda isso. Mas é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de visão, é uma mudança de comportamento. De atitude, comportamento, tudo. A gente não vou te ensinar a ganhar dinheiro, a gente vai te ensinar a ter uma mudança de perspectiva, uma mudança de comportamento, de visão, uma mudança de atitude, que por consequência vai fazer com que o seu negócio progrida e assim você vai ganhar dinheiro. Porque a gente precisa ter uma mudança de comportamento, é totalmente diferente. Então, e o que encanta a gente, porque o que encanta as pessoas são os detalhes. Vamos falar do maior encantador que existe, que é a Disney. A Disney. O que difere o Beto Carreiro, o que difere qualquer outro parque da Disney? É simples, eles têm atenção extrema, não é muito, é atenção extrema a cada detalhezinho mínimo. Pode ser a maçanetinha da portinha do anão. Foi feito com cuidado, um detalhe, tem detalhe. É atenção ao detalhe. Para chamar a sua atenção. Então, quando essa mulher me mandou essa mensagem falando: ai, você, minha cliente querida, não vou dar um tempo, depois eu volto. Gente, essa pessoa, ela está perdida no mundo. Ela não sabe nem para quem que ela está falando. Será que ela responde assim para qualquer pessoa? O que ela vai fazer, sabe? Você não pode... E se for um cliente que já é seu cliente, que ele precisa de você, e aí ele recebe uma mensagem automática falando: então, nesse momento eu não tô atendendo, me deixa em paz. E é pior ainda. De repente essa pessoa tá até aqui, né? A gente tá falando, mas você tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado. Mas é verdade, E é pior ainda, porque o nosso cliente, a partir do momento que ele se torna nosso cliente, ele é a pessoa mais especial na nossa vida, naquele momento. Porque é ele que paga a sua conta. É ele que faz com que o seu negócio melhore. Então, você tem que tratá-lo... É para ele que ele existe, né? Você existe, o seu trabalho existe para cuidar dele. O nosso trabalho de personal organizer é levar soluções para que o nosso cliente viva cada vez melhor. É isso que a gente faz. Então, sim, o nosso cliente precisa ser mimado, sim. Ele precisa ser bem cuidado, sim. A Larissa fala que eu carrego no colo. Carrego mesmo. Eu pego para criar. Na pandemia, vocês mandaram, quando começou a pandemia, vocês mandaram mensagem para o cliente de vocês para saber se eles precisavam de ajuda, como eles estavam.
Porque a pessoa estava em casa. Você organizou a casa dele. Você foi lá, fez todo um trabalho. A gente sabe que muitas vezes aquilo não se mantém no dia a dia. Imagina a pessoa trancada em casa, tendo que conviver com a vida dela que ela tem. Você teve esse cuidado de entrar em contato e falar, olha, o que você precisar, estou à sua disposição. E assim pensar em ganhar... Sem venda, sem venda. Não é venda, é cuidado. É bajular no bom sentido, de mimar o seu cliente. Porque é isso que a gente faz, a gente vende qualidade de vida. Como que a gente vai vender qualidade de vida se eu quero meter uma faca no meu cliente cada vez que eu falo com ele? Ai, não, você tá precisando de ajuda? Então, R$150, mas minha consultoria, tá bom? Tá aqui. Não pode, sabe? E a gente precisa realmente... Lembrando também que os nossos clientes vão trazer futuros clientes pra gente. Com certeza. Esse carinho, essas coisas. Com certeza. Você acha que, depois tu faz um retorno daqui a 15 dias, tchau? Não, eu sempre trago os meus clientes até hoje, do primeiro até hoje. Inclusive, quem era do design agora me pede para organizar. Olha só, se eu não tivesse guardado esse carinho... Porque já confiam em você. Foi caro já você conquistar aquele cliente. Então, se você conseguir vender de novo para ele, ou que ele te venda, é a melhor coisa. É o melhor. Marketing boca a boca. É a melhor coisa que existe. A maior parte... Eu pelo menos, nunca fechei cliente pelo Instagram. No Instagram, eu falo que ele tem 3 mil seguidores, né? Pouquinho. Tem aluna minha que tem mais seguidor do que eu. Então, assim, por quê? Porque o meu negócio é boca a boca. Os meus amigos me indicam, minha família me indica, os meus clientes me indicam, né? Eu já saí de São Paulo para organizar mais de uma vez. Por quê? Porque eu fiz um cliente aqui, encontrei um ali que falou para o amigo que morava em Minas, que falava para o amigo que morava no Rio de Janeiro. Então, mas por que essas pessoas lembram da gente? Por causa do detalhe. Tem 4 alunas nossas aqui hoje, ou 3. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo, né? Não estou errando. Flávia, Fernanda, Roseli e Patrícia. Acho que eu não estou perdendo mais ninguém aqui. Acho que não. Não. Só a gente. Aqui as do Rio de Janeiro, pior que assim, eu peguei acho que 4 aqui que ainda não receberam. Flá, o que você sentiu hoje quando você recebeu o carteiro na tua casa? Vai começar esse assunto novo, gente. Pelo amor de Deus, olha. O que você sentiu quando o carteiro chegou na sua casa hoje, Flá? Nossa, hoje foi uma surpresa muito grande receber um envelope com um mimo lindo. Eu só não posso falar o mimo. Não pode contar, fica quieto. Algumas não receberam e vai ser surpresa. Mas exatamente. Foi a pessoa está ali se mordendo já, gente. O que a gente resolveu fazer? Tá todo mundo trancado, tá todo mundo numa coisa louca. Eu e a Clarissa, a gente falou assim, não, vamos mandar um mimo para as nossas alunas. E aí a gente mandou um mimo com um recadinho dentro. Eu gosto de mandar recadinho pro carteiro, manda, gosta, acho bonitinho. Então, assim, a gente... É que eu sou ansiosa, eu não aguento, eu contei para elas que a gente tinha mandado. Eu não consegui esperar chegar. Então, assim, mas é um mimo, é um carinho. Outro dia eu saí da minha casa, eu fui na porta da casa da minha cliente, fiquei 40 minutos batendo papo com ela, simplesmente porque eu sei que ela tá louca dentro de casa, não aguenta mais, precisava ver alguém. Entendeu? Então, assim, agora é hora de cuidar das relações. Não é hora de vender, é claro, venda é consequência. Mas nesse momento, nós precisamos cuidar das nossas relações. Então, eu e a Clarissa começamos a pandemia... recadinho para cliente, para perguntar se está tudo bem. Eu mandei recado, meu irmão é advogado, meu irmão falou, se algum cliente seu precisar de alguma coisa, ele é advogado trabalhista. Gente, tá aqui o telefone do meu irmão, consultoria gratuita para quem precisar, sabe? Por quê? E aí, entre nós, Clá, você tá bem? Rô, você tá bem? A gente se apoiou durante a pandemia, Kalinka, nós somos muito unidas, nós 3. O nosso grupo, as meninas, a Rô passou por um parto no meio da pandemia, sabe? Então, assim... Nesse momento, tanto que no nosso grupo, nós temos um grupo de WhatsApp da mentoria, né? Então é onde a gente trabalha todo esse comportamento durante as 12 semanas que elas ficam conosco. É proibido falar de vida pessoal, é proibido falar de balada, de cervejinha, é proibido. A gente está ali para falar de negócios, a gente está ali para falar do nosso... Só que quando começou a pandemia, como é que a gente não ia falar do nosso pessoal? Como é que a gente não ia falar como a gente está se sentindo?
Aí, nessa turma, a gente quebrou todas as barreiras. A gente falou, gente, se alguém tiver mal, alguém tiver sofrendo, alguém tiver... Joga aqui, a gente faz Zoom, a gente conversa. Ninguém quer falar de contrato hoje, vamos falar, então, de qualquer outra coisa. Porque nesse momento é momento de cuidar da pessoa. Fala, Cláudia. E eu quero falar o seguinte, a gente está vivendo estamos caminhando cada vez mais para um distanciamento social, a gente já vinha caminhando para isso. Cada vez mais a gente estava conversando, você chega numa praça de alimentação do shopping, tá? Uma galera com o celular na mão, mesa lotada, isso acontece em bar diversas vezes, né? Tem até bares que falam que não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Conversem entre si. Por quê? Porque as pessoas elas estavam cada vez mais conectadas e cada vez mais se afastando das outras pessoas. Claro, não estamos falando de situação de pandemia, porque agora todo mundo se viu obrigado a estar distante e está todo mundo reclamando. Mas antes, todo mundo podia sair à vontade, ninguém reclamava, né? As pessoas estavam cada vez mais se distanciando e se afastando e cada vez mais carentes de atenção. Imagina agora, depois dessa situação de pandemia, onde todo mundo está há muitos meses longe, quem tá seguindo exatamente, né, o distanciamento, quem está cumprindo com isso, né, está cada vez mais longe. O número de suicídios aumentou muito nesse período. O número de pessoas com depressão, com ansiedade, todas essas questões afloraram cada vez mais nessa pandemia, porque a gente se viu restrito, com uma restrição absurda da nossa liberdade de ir e vir, e de tudo que a gente está acostumado como sociedade, e é no mundo todo. Então, depois dessa pandemia, as pessoas que já eram carentes de relações interpessoais, essa carência, essa necessidade vai ser ainda mais agravado. Então, a gente precisa efetivamente cuidar muito bem dessas da nossas pessoa. Cuidar muito bem dessa pessoa, tá? Isso demonstra um carinho e um altruísmo muito grande. E é isso, a gente, personal organizer, a gente trabalha para olhar para o outro. Vamos olhar para o outro. A gente precisa respeitar as suas individualidades e ter um cuidado muito grande com o outro, tá? Bom, antes, só peraí, calma. Antes, enquanto a Paty fala o que ela tem para falar, quem quer abrir a câmera aí, abre a câmera, porque depois que a Paty falar, eu vou tirar a nossa foto. Então, eu vou falar bem devagar para a galera ajeitar o cabelo, passar argamassa. Vamos lá, gente. Olha. Falou e vamos tirar a foto, começa todo mundo assim, gente. Olha a argamassa. É engraçadíssimo. Isso. Mas isso não é só daqui, gente. Na aula da mentoria a gente se encontra toda semana. Toda semana, quando a Roberta fala, vamos tirar a nossa foto, começa todo mundo. E ó, a história dos 4 dedos em cima não tá, gente, porque eu não pintei o cabelo ainda. A Cris... Tá danado. A Cris Ruedas está perguntando sobre contrato de organização online, Beata. E claro. Ai, eu não fiz. Eu fui Ele meio preguiçosa. Não, você pode fazê-lo de forma mais simples. Sou real, tá, gente? Eu não minto, não. Não precisa ter tanta coisa, porque a organização online, o principal da organização online que você tem que deixar claro para o cliente, porque o cliente ele não sabe como funciona a organização, tá? Ponto. E até 2 meses, 3 meses atrás, nem a gente, mas tudo bem, vamos lá. Não, a gente ainda tá... Não, organização online, né? Não tô falando de online, eu tô falando de organização. É igual a história do meu cliente que achava que em 2 dias eu ia organizar a pós-mudança dele, que tava vindo... No primeiro dia faltou luz, metade do dia. Eu organizo como, gente? Não tinha nem mudança. Enfim. As pessoas, no geral, elas não sabem o que é uma organização. Tampouco uma organização online. Então, o que você precisa deixar claro no seu contrato, acho que o principal ponto você vai instruí-la a como ela deve fazer. Você não vai fazer para ela. Só vai ter resultado se ela fizer. Tá? Mas pode ser algo muito simples. Pode ser algo bem simples, realmente. Não tem só mesmo. Você não tá na casa do cliente. Você não vai, né? Eu vou dizer que eu acabei não fazendo um contrato, porque as 4 organizações online que eu fiz foram com amigas e uma delas era uma ex-cliente. Foram pagas, mas eram amigas minhas. E meio que eu usei também como um laboratório, né, gente? Eu nunca tinha feito uma organização via WhatsApp.
Tudo bem, eu fiz via Zoom, mas assim, hoje, se eu precisar sentar e escrever um contrato, eu já sei mais ou menos o que eu preciso. Agora que ela falou, olha, é você que vai fazer. A gente vai fazer, por exemplo, para todas eu fiz 1 hora por dia, durante 4 dias. A gente precisa fazer, sei lá, você tem que usar as suas horas durante 1 semana, 2 meses, colocar algumas regras, porque, por exemplo, eu tive uma cliente que eu Tem vendi que ter 4 horas autorização para de uso de ela. imagem. A gente fez uma foto e aí eu falei para ela, você me autoriza? Aí foi por WhatsApp mesmo, né? Acabamos não fazendo nada por... Ela falou, claro, claro. E aí ela mesma, uma delas era do meu Mas time de isso voleibol, ela daí mesma também, postou e me marcou. Isso daí, a questão de uso de imagem também pode ser feito por e-mail, né? Porque o e-mail ele serve como um comprovante. Sim, eu falei, eu acabei fazendo por WhatsApp. Mas o correto, gente, é fazer tudo por e-mail. O WhatsApp a gente perde, a gente não... Ele até serve hoje como né, um contrato, uma prova, mas por e-mail é sempre muito mais profissional, né? É que eu vou ser bem sincera. Quem quiser ser muito mais evoluído e muito mais high-tech, existe um site que se chama DocuSign, onde você consegue assinar eletronicamente e aquela assinatura é reconhecida como sua, tá? Então, você pode enviar um documento para ela pelo DocuSign, para ela assinar, e aí você vai ter a assinatura dela. Esse é o melhor dos mundos, é o mais correto, é o mais ideal, tá? A Roberta colocou aqui no chat, DocuSign. Não pus no chat, por algum motivo ele mandou só para você, peraí. Ah, é verdade, gente. Não tá. Acabei de ver. Eu não sei, não, gente, agora foi outra coisa completamente, foi a sala do Zoom. Agora foi. Gente, a Ana Paula... Peraí, minha foto. Peraí, minha vez, minha foto. Todo mundo X pra mim. Olha, eu vou tirar 3 fotos. São 3 fotos, porque são 3 páginas. Não dá pra saber em que página vocês estão, então todo mundo tem que sorrir 3 vezes. Cabelo em todas. Então vamos lá. 1, 2 e... Vamos para a segunda foto. Tá aparecendo cabelo branco? Não! Você não tá nessa. Ridículo. 1, 2 e... Não, você tava lá na primeira foto. E eu tô rindo igual uma retardada. Tô chegando. Vamos lá, vamos para a terceira foto. Vai, terceira foto. Michele, de verdade, 2 e... falso. Pronto! Eu ri para as 3 fotos, eu só apareci em uma, gente. É uma coisa, né? Quem não abriu a câmera não vai aparecer. Não perdeu, não vai ganhar. Então, assim... A Ana Paula, ela é advogada, ela é especialista em direito empresarial, e aí foi que falou do seguro. E aí ela falou que tem um monte de plataforma com validade jurídica. Olha só. Aí você podia passar pra gente. Ela botou mesmo que você tá com Ai, quero ver a foto. Calma aí, Carla. Uma coisa cada vez. E aí, Ana Paula, manda pra gente uma listinha, né? Põe no site aí, põe no chat. No chat. Põe no chat. Então, assim, isso era um pouco do que a gente queria falar para vocês, né, hoje. Mostrar um pouco também como funciona aqui a nossa mentoria, como funciona, né, a nossa interação, né? É assim que as nossas aulas são. A gente tem muita coisa que vai no improviso, tem muita coisa que a gente traz de experiência, tem de tudo, né? Porque o nosso foco realmente é mudança comportamental, e mudança comportamental ela ocorre com exemplos, tá? Falando agora de algumas outras coisas, a gente, além de agradecer, né, quem passou essa semana com a gente, quem está lá no nosso canal do YouTube, quem quiser dar uma força para a gente chegar no 100 logo, para a gente poder ter um nomezinho. Eu acho que quando tem 100 inscritos, a gente tem um nome, a gente pode usar uma URL personalizada, né? Então ajuda a gente aí, vai, por favor. A gente vai mandar um e-mail para vocês, tá? Porque agora nós temos um site que nós
criamos essa semana. Não, mas espera aí, antes de falar do site, a gente Diga. vai mandar um e-mail com a checklist do que você precisa ter no seu contrato. Isso, exatamente, exatamente. Ninguém vai ficar sem essas informações só com o que foi passado aqui, né? Exatamente. Aí é que nesse e-mail a gente vai mandar para inaugurar o nosso site, para vocês darem uma olhadinha, falarem para a gente se. Eu espero que não tenha erro de português, que a gente passou a semana inteira revisando esse site. A gente já mandou para 10 pessoas. Eu já olhei 200 mil vezes e acabei de lembrar que tem um WhatsApp lá que eu não corrigi. Acabei de lembrar. Não. Tá escrito WhatsApp errado, tá errado. O segundo WhatsApp eu acho que tá errado. Acabei de lembrar aqui. Mas eu vou corrigir antes de vocês olharem, tá? E nesse e-mail a gente vai mandar um checklist da aula de hoje, tá? A gente vai mandar um checklist da aula de hoje. Lá no nosso YouTube estão as 5 aulas. Essa aula hoje, ainda hoje, eu vou colocar essa aula no YouTube, tá? Assim que ela... Tem as 2 primeiras que foram da turma 2. Que são... De 2 meses atrás, que são de outros assuntos, uma aula né, era de precificação, outra aula era sobre assistente. Assistentes, né? A gente vai colocar tudo lá. Pra gente, eu sei que a gente não quer ficar repetitiva, mas a gente precisa falar. O que não te desafia não te move, tá? Então, as coisas que vocês ouviram essa semana, botem alguma coisa em prática, sabe? Porque enquanto a gente não sai, não tira a bunda da cadeira, nada acontece. Então, se você quer mudança, você que tem que gerar mudança. A gente estava conversando outro dia e eu acabei fazendo um stories que foi assim, nossa, um monte de gente veio falar comigo. A única pessoa responsável pelo seu sucesso é você. Então, se você ficar aí reclamando que tá frio, que tá sol, que tá isso, que tá aquilo, que tem crise, que tem pandemia, que é isso que vai acontecer. Agora, se você acordar de manhã e falar assim, que dia foda, hoje eu vou ser foda, você vai ser foda. E tem aquela frase bem clichê, né, Rô? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Vendendo lenço, exatamente. Exatamente. Eu e a Clarissa, a gente não parou um minuto nessa pandemia. No meio da pandemia, a gente fez a aula 2. A gente fez a turma 2 da nossa mentoria. A gente continuou fazendo um monte de coisa. Claro, não tô fazendo trabalho residencial, gostaria muito, já tô morrendo de saudade. Eu acho que até por isso que eu travei a coluna, eu travei o pescoço hoje, tanta saudade de trabalho residencial, sabe? Mas a gente faz outras coisas, a gente se reinventa, já arrumou seu negócio? Vai mexer em contrato, vai mexer em pitch de vendas, vai aparecer no YouTube, no Instagram. Você tem uma apresentação pronta, que seja um layout da sua apresentação, ele organizadinho, bonitinho, para caso você precise mandar para um cliente amanhã. Você tem esse material pronto para mandar? Aproveita esse momento, cuida do seu negócio agora nessa quarentena, porque quando acabar você já vai estar preparado. E quem deixar para se preparar depois... Quem se preparar agora vai sair na frente quando o negócio passar. Porque quem está sentado agora esperando a vida passar, a vida está passando. A vida tá passando. Eu não sei se eu comentei, se foi aqui em alguma das 2 aulas, porque eu nunca lembro onde que eu comentei, gente. Eu comentei em algum lugar. Eu tenho um irmão que ele tá fazendo vestibular. E aí, no meio dessa pandemia... Foi comigo. Foi com você, não foi aqui? Acho que foi comigo. Porque eu tenho um irmão que ele tá estudando pro vestibular, ele acabou de fazer 17 anos. E aí, no meio dessa pandemia, ele tá estudando pro vestibular, porque vai ter Enem. E aí eu falei, Rafael, mas você ainda está estudando? Até ter aula? Ele falou, estou estudando, porque vai ter Enem esse ano. E tem um monte de gente que não está estudando, então eu já estou na frente deles. E aí, olha o pensamento de um moleque de 17 anos. E é a mesma coisa, claro, acho que ele quer fazer medicina, eu acho, sei lá, então eu acho bom estudar bastante. mas é exatamente esse mesmo. Quem ficou parado esses meses todos? Um monte de gente, eu recebi a mensagem falando, ai, nossa, não aguento mais, não tem mais nada para fazer, eu já vi todas as séries. Gente, eu não vi nenhuma, nem novela, nem nada. Não tive tempo para fazer nada disso. Exato. Porque eu estava cuidando de outros assuntos realmente... Não deixaram a gente também ver novela, nem série, nem nada... Quem vê novela, gente? A gente não deixava. Exatamente. Não, assim, eu não sei, só tô falando. De repente tem uma série maneira. Então, mas tem um monte de gente que ficou... Eu tava comendo aqui, ó, na turma 2. Um monte de gente que ficou... Ai, não, nossa, não aguento. Sabe, quando logo assim que começou a pandemia, surgiu um monte de meme pela internet, você via no Instagram um monte de meme.
Ai, já pode montar árvore de Natal, porque eu não tenho mais nada para fazer. Meu amor, se você não tem mais nada para fazer, você está fazendo alguma coisa muito errada. Exatamente. Porque ainda que você seja funcionário de alguma empresa, você tem que estar fazendo alguma coisa. Exato. Não é possível. Vai dobrar um lençol de elástico. Pelo amor de Deus, arruma o que fazer. Você já treinou? Passa lá em casa, né? Passa lá em casa, a louça tal. Gente. Eu tenho 3 crianças aqui. Se alguém quiser vir me ajudar, bem-vindo. Meu marido e eu agradecemos. E aí, a grande novidade é que em breve nós abriremos as inscrições da turma 3. Então, se alguém gostou do que viu aqui essa semana, nós temos, então, né, um programa de mentoria que ele dura 12 semanas. E a partir de domingo as inscrições estarão abertas. Se alguém tiver interesse, nosso WhatsApp está aberto, Instagram, né? A gente responde e-mail. E hoje, como a gente mandou o WhatsApp para todo mundo que se inscreveu. Agora tem ou o meu telefone ou o telefone da Clarissa, a gente dividiu a lista no meio, né? Então, assim, estamos sempre disponíveis. Com a gente não tem hora, não tem essa coisa de desculpa o horário. Se você não quiser resposta, não me manda às 2 da manhã, porque eu vou responder, né? A gente brinca muito entre a gente. Tipo, claro, não esquece de fazer isso. Aí ela manda assim, vai dormir. Eu falei, então por que você respondeu? Né? 2, 3 horas da manhã, porque a gente é assim, tá? Então a gente vai mandar um e-mail para vocês com esse checklist. E aí, quem quiser, tiver interesse, dá uma olhadinha lá no nosso site. E aí, a partir de domingo, as inscrições estão abertas e a gente fez uma promoçãozinha relâmpago, né, Clá? Relâmpago. Relâmpago. É tipo assim, vai durar 48 horas. Quem tiver interesse, dá uma olhada. Se gostou, quer, já se inscreve, porque assim, são poucas vagas. A gente vai realmente fazer relâmpago, não vai ter choro. Quem não se inscrever nas 48 horas, não vem chorar depois, porque não vamos abrir. É um valor super promocional, então se alguém quiser realmente fazer. E assim, as aulas aqui, a gente está nesse momento com 41 pessoas. As aulas, a mentoria, ela acontece com no máximo 15 pessoas, exatamente para que todo mundo tenha condição de falar, de expor. É uma troca de experiências, onde a gente tem aulas também. Cada semana a gente tem uma aula com conteúdo bem aprofundado, tá? Mas realmente é um grupo, a gente optou por fazer grupos pequenos para que a gente conseguisse dar atenção para todo mundo e para que todo mundo se desenvolvesse da mesma forma. Tá? Então, por exemplo, eu quis dar o exemplo disso. A gente está em 42 pessoas, a gente está com... Eu estou com 2 páginas, porque eu estou com o chat aberto. Enfim. 4, 8, 12... Eu consigo ver 20 em cada página. Então, com 3 páginas. A gente tem 2 páginas. Então, você imagina... Não existe esse negócio de página, porque todo mundo cabe na mesma telinha. Precisa ter todo mundo vendo, todo mundo É importante que todo mundo consiga se desenvolver e você imagina, aqui todo mundo ficou quietinho. Durante a mentoria, as pessoas falam, né? A gente interage muito. Então, e a gente ficou a semana inteira no grupo de WhatsApp também, né? Então a interação é muito maior. Antes são da 2 gente... semanas, então todo mundo Exatamente. Tem bastante tempo. A gente manda presente, a gente quer... Se funciona para quem só faz online. Provavelmente para quem só faz organização online. Funciona para vida. Na verdade não é... a gente trabalha o profissional e não... A gente não ensina dobra, a gente não Por fala... isso também que a gente prioriza. Para fazer a mentoria, você tem que ser formada. Tem que ser formada, Se não tiver feito o curso de Personal Organizer, não pode fazer. A gente cobra que seja enviado o certificado, porque isso aqui não é um curso de Personal Organizer. É uma mentoria para auxiliar profissionais de organização a darem os próximos passos e a caminharem melhor no seu negócio. Então, a gente cobra que tenha certificado, sim, porque o básico, o principal, todas as técnicas, você já tem que saber. Ninguém aqui ensina dobrinha. Alejandra, eu acabei vendo a sua mensagem aqui. Se não servir, eu também não posso fazer, porque o meu certificado também é dos Estados Unidos. Alejandra perguntou aqui, serve certificado dos Estados Unidos? Tem que servir, porque o meu também é daí. Tá, gente? Mas, tem mais alguma pergunta aí, Paty? Ou alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa? Experiência ou não?
Não precisa ter experiência, mas tem que ter feito o curso de personal organizer. Por quê? Porque tem que entender o que é o nosso negócio. O que a tem gente que já tá ter falando? Passado pela coisa do entender o que é tem que ter feito um curso um curso não é ter feito um curso de dobras da Carolzinha. Tem que ter feito o da Gisela, que eu vi que ela tá aqui. Eu vi a Gui aqui, ó, tá? Super profissionais aí, a Gisela e a Carol Rosa, né? Que elas ambas têm cursos de dobras. Então, tem que fazer realmente curso de personal organizer. Não importa aonde você fez, isso daí não tem nada a ver. É igual a Alejandra falou, ela fez, eu também fiz nos Estados Unidos, tá? Então, assim, não importa a escola, a tribo, né? Mas tem que ter feito para entender a base do que a gente faz. A gente não vai ensinar a base do que é ser personal organizer, entendeu? Tem que ter essa base. Alguém tem mais alguma pergunta? Então tá bom, tchau. Não, aqui no chat acabou. Não, porque se deixar, gente... Inclusive, assim, já é um aviso, porque as nossas aulas, elas duram de 2 horas a 2 horas e meia. A última aula da primeira turma durou 4 horas. Então, não queria semana que vem é a última aula da turma 2. A última aula da turma 2 é a aulinha de 4 horas, porque a aulinha de 4 horas, última aula tem direito a vinho e pipoca, né? Sim, meninas. E caipirinha, porque eu tomo caipirinha. Clá, quer falar mais alguma coisa? Eu só quero que as pessoas entrem no nosso canal do YouTube, assistam os vídeos. Quem conseguir, assista aos vídeos 1 e 2, que foram da turma passada. Foram bem legais. Da turma passada, que foram bem legais. Eu acho que pode complementar muito tudo que a gente falou essa semana. A gente não quis exatamente repetir conteúdo, exatamente para que tivesse uma continuidade num assunto, para que mesmo sendo aula aberta, já se conseguisse partir para a ação, já conseguisse dar algum passo. Exatamente. Hoje eu recebi uma mensagem, desculpa, se a pessoa está aqui, eu já nem lembro quem era a pessoa, porque eu mandei 110 mensagens, então realmente eu não lembro qual era o nome da pessoa que eu mandei, né? Mas ela falou, na aula passada eu abri a câmera, porque eu sou muito travada e eu tenho que dar esse passo. Eu falei, olha que legal! E é uma coisa tão bobinha, mas é uma evolução, Mas gente. É uma evolução. É uma evolução. Eu até falei, mas é isso, são pequenos passos. A gente vai dando, tipo, eu nunca quis fazer workshop, porque eu nunca... Falei, gente, eu nunca vou estar na frente de um workshop falando com pessoas me vendo. Ó, a Kátia tá falando que acha que é ela. Ela. Deve ser. Pode ser. Pode ser. Então eu falei, gente, eu não quero isso. Só que hoje, depois de tudo que já aconteceu, depois de ter toda uma experiência em vídeo, de ter experiência com o POB, de fazer lives, de fazer mentoria, hoje eu me sinto segura para fazer um workshop caso eu queira. Apesar de que eu não acho que é muito minha praia. Mas eu me sinto mais segura de fazer. Então, se precisar, você vai fazer, porque você não tem medo, porque você sabe que você dá conta. Exatamente. A Elisa falou que a lição dela de hoje já foi, ela já tirou o Fica em Casa da foto. Ai, gente. Gente. Vou falar uma coisa aqui. Tem muita coisa que às vezes a gente fala que a gente não sabe que a gente está atingindo diretamente uma pessoa, tá? Mas a intenção é essa, atingir pelo menos um. Para vocês já colocarem em prática, que você pode colocar já em prática agora. Revisem a foto de WhatsApp. Tem umas fotos de umas pessoas, porque eu mandei mensagem, que a pessoa tá assim. Gente, que medo de falar com essa pessoa. Que pessoa séria, que cara fechada. Imagina se eu for querer mandar alguma pessoa. Eu quero que essa pessoa me ajude, a pessoa tá. É bem assim, a sua foto do WhatsApp passa a imagem que você quer. Quando você olha para aquela imagem, você compraria de você, né, Patrícia? Entendeu? A Paty, ela sempre fica aí remoendo, porque quando ela começou a nossa mentoria, gente, ela é linda. Mas peraí, Rô, antes de você falar com a Paty, deixa eu falar uma outra coisa também. Um outro ponto de foto de WhatsApp, foto de perfil. Tem um monte de gente que coloca a foto de 20 anos atrás quando se sentia bela e linda.
Aí você encontra com a pessoa hoje, você fala, ué, mas... Isso é pra Flávia, isso não é pra mim, não. Porque a Flávia tava loura, sem óculos, a parada, ninguém conheceu a Flávia. A pessoa era loura, tá loura com cabelo na cintura, tá cabelo preto, curtinho, e você fala, ué, mas quem é você? Eu sou sempre Jesus Cristo nessa... Não, é que quando a Paty começou com a gente, ela tinha uma foto linda no WhatsApp dela. A foto era realmente linda. Só que ela estava de férias, de maiô. Não aparecia o corpo dela. Dava pra ver que era um maiô, não aparecia nada, nem nada. Muito, mas assim, eu falei, Paty, se o seu cliente olha, se realmente está passando a imagem de profissional, empresária, responsável, que vai entrar... Se eu vejo uma foto dessa, eu tenho um homem dentro de casa. Eu não vou botar a Patrícia na minha casa, porque é uma foto de uma mulher muito, muito bonita. Agora, se ela estivesse nessa foto, como ela tem hoje, né? Mais comportada, mais com cara de mulher séria, você... Então, que imagem que você tá passando com a sua foto? Mas não era séria, tá? Deixa eu me definir. Exatamente, não era. É uma imagem séria, mas você não precisa estar séria. Dê um sorriso, a mostre imagem, empatia, porque isso também conquista o seu cliente. Teve umas pessoas para quem eu mandei mensagem, eu não lembro nem com quem eu falei, imagina de lembrar pessoas de outras fotos. Mas teve uma pessoa para quem eu mandei mensagem que eu falei, gente, mas que pessoa séria, né? Que cara fechada, dá até assunto. Então só pensem nisso. A sua... Porque o WhatsApp vai ser o seu primeiro ponto de contato, né? Vai ser o primeiro ponto de contato. Então, você tá passando a imagem, você tá vendendo o seu produto com a sua imagem. Então fica isso aí para todo mundo. Fica aí para todo mundo pensar. Um puta agradecimento aqui para as meninas que vieram, né? Tipo, a Rô, eu sei que tá quietinha porque o Lucas deve estar dormindo. A Flá sempre ajuda a gente, mas na quarta-feira tava com probleminha, não veio. A gente acabou pedindo a ajuda da Paty, então a Paty hoje ajudou a gente aí com o chat. A Fê também ajuda a gente pra caramba. Na quarta-feira deu o depoimento dela, da mudança que ela teve. Essas meninas já aturam a gente na terça-feira e vem pra cá. Exatamente. Tá, então assim, gente, muito obrigada. Clá, obrigada por vir nessa jornada comigo, você também, né, cara? Porque a gente fica agradecendo todo mundo. Que colar lindo! Como é que você consegue ficar elegante assim a essa hora? Me conta. Muito medicados e meditados. Meditados e medicados. Quando eu falo isso, eu acho que eu sou louca. Gente, são sexta-feira, 9h38 da noite, a mulher tá impecável. Olha o cabelo, o brinco, um colar. Ela já tá preparada pra night na Você sala. quer saber como é que faz isso? Raspa a cabeça que te sobra um tempo do caramba. Sim. É assim. Passei, gente, ó. olhando pra elegância. Obrigada a todo mundo, viu? E aí, muito fiquem de olho obrigada. no meio de vocês, tá? Porque a gente quer ver vocês lá no nosso Telegram, no nosso Instagram e no nosso site. Nosso tá bom, site meninas? tá muito bonitinho. Foi tá Roberta bonitinho, fui eu que fiz. Que a gente Olha, tá faz vendo? tudo. Outra coisa que eu aprendi Aliás, aprendi no domingo e segunda-feira ele estava pronto. Tá? Então é só realmente botar pra ação, tá, gente? Tá bom? Beijo, viu? Beijos, meninas. Muito obrigada a todas por toda essa semana aí. Foi muito boa pra gente também. A gente também sempre aprende muita coisa. Foi muito top. Obrigada, viu, gente? Beijos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.